Oi, amigas! Olá, amigos! Tudo bom? Eu espero que sim, que todos estejam usando o Evangelho como uma lanterna bem potente para iluminar cada passo do caminho. Bom, nosso tema de hoje é: um homem de bem teria morrido, ou tudo que vem de Deus é bênção. O livro usado foi o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, item 22, mensagem transmitida pelo Espírito Fenelon em 1861. Antes da leitura, vale uma reflexão. Algumas pessoas estranham, às vezes até reclamam de certos termos usados pelos espíritos no Evangelho, mas não há razão para isso. Nós aprendemos no Espiritismo que a forma não é nada, o fundo, o sentido é tudo. Então, toda vez que encontrarmos palavras como pecado, castigo, blasfêmia, vamos lembrar que esses espíritos bons que se manifestaram pelas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo foram quase todos religiosos católicos nas suas mais recentes encarnações na Terra. Então, nada mais natural que usassem esse tipo de linguagem para se expressar. Por exemplo, para entender os ensinamentos de Jesus, hein? Nosso mestre maior. Nós também temos de compreender as palavras, os costumes, a maneira de se expressar, de pensar daquele povo, daquela região de 2000 anos atrás, não é? Só para falar das palavras: samaritano, fariseu, candeia, filho do homem, dracma, modiatafona. Quantas palavras diferentes das que usamos hoje, mas que no seu tempo e na sua cultura eram naturais. A forma pertence ao tempo e ao lugar e se modifica. O fundo, o sentido do ensinamento não. Esse é eterno. Então, vamos compreender a época e a cultura em que cada palavra foi dita ou escrita ou psicografada e reter o seu conteúdo, certo? Vamos ao texto, então? Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Muita coisa para comentar nesse primeiro parágrafo. Quando nós vemos uma pessoa considerada má escapar de um perigo, comentamos que se fosse uma pessoa boa, não teria escapado, teria morrido. Está certo dizer isso? Está, porque é mesmo uma lei divina. E, ao mesmo tempo, não está, porque nós não temos o direito de fazer comentários censurando Deus, acusando Deus de não estar sendo justo ao levar a pessoa boa e deixar aqui a má. Com esse comentário, nós acertamos de um lado e erramos de outro. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Deus permite que uma pessoa boa desencarne cedo porque não há necessidade dela permanecer mais tempo aqui na Terra. Isso significa que essa pessoa é tão boa que nunca mais vai reencarnar? Não! Nós não deixaremos de ter necessidade de reencarnar
nós só deixaremos, ou melhor, de ter necessidade de reencarnar quando formos espíritos puros. Isso tá longe. Uma pessoa boa morrer cedo ou não escapar de um perigo significa que naquele ponto da sua jornada ela recebeu o prêmio de poder voltar logo para o plano espiritual. Atenção! De modo natural, gente, hein? Não provocado, nada de provocar a morte, procurar a morte. Mas será que é sempre assim? Quem morre cedo é uma boa pessoa? Quem vive muitos anos é um espírito atrasado? Não. Há muita gente boa que vive bastante, nós conhecemos vários exemplos. E há muita gente cheia de defeitos que morre cedo. Vamos ver algumas exceções que existem nessa regra, só algumas. Há os que adiantam o seu desencarne porque se envolvem com atividades criminosas ou com esportes de altíssimo risco para suas vidas, ou porque não cuidam da saúde. Tudo isso faz com que uma pessoa que tenha a programação de viver bastante acabe encurtando a sua existência e a responsabilidade é dela. Vale lembrar que há casos de moratória de vida, em que a programação da existência da pessoa é alterada por Deus para que ela fique mais tempo encarnada. Isso só acontece por motivos bem específicos e sempre para beneficiar o próximo, nunca porque a pessoa, gosta de comer e beber e quer continuar aqui. Quantos espíritos se mantêm encarnados aqui para ajudar seus queridos na jornada da Terra? Podiam ir, mas escolhem já previamente, não quero ficar mais tempo para ajudá-los. Quantos vivem muito porque já têm condições de pagar dívidas que ficaram lá atrás, de quando essa pessoa era muito, muito diferente do que é hoje. Dívidas que ela está pagando não necessariamente com dor, mas com muito amor, com muito trabalho, com exemplo. Quantas pessoas morrem cedo para despertar a sensibilidade dos seus entes queridos? Quantos também morrem cedo porque em encarnações passadas não valorizaram a vida e agora passam pela experiência de tê-la bem curtinha? As exceções à regra são incontáveis. Nós não temos condições de julgar nenhum caso, só Deus pode fazer isso. O quanto cada um de nós vai viver nesta encarnação depende dos arranjos que foram feitos antes de nós renascermos, arranjos escolhidos quase sempre por nós, supervisionados por bons espíritos e com o ok de Deus, é claro. Então, sim, é verdade que muitas vezes quem morre cedo recebeu um prêmio pelas suas boas atitudes, que é a libertação mais rápida desta encarnação na Terra, cheia de sofrimentos, de problemas, de desafios. Então, é uma regra divina, mas, como vimos, ela tem muitas exceções. Uma coisa é certa, desencarnar não é uma punição, mas é uma bênção, desde que aconteça de modo natural e não provocado. Aliás, continuar vivo aqui também é uma bênção, porque é a oportunidade que precisamos neste momento, mesmo que numa circunstância difícil. Reencarnar é uma bênção. Tudo que vem de Deus é bênção. Tudo. Repetindo, não escapar de um perigo e acabar morrendo é uma libertação das dores da vida na Terra. Não é uma tristeza, é uma alegria. O que não significa que os espíritas não sofrem a dor da perda dos entes amados, não choram, não podem chorar, não sentem saudade todos os dias, não sentem falta da companhia física da pessoa, da presença dela ali, né, de poder abraçar. Que os espíritas não passam pelo necessário luto. Que bobagem, nós somos seres humanos, pelo amor de Deus.
O que os espíritas não fazem é se desesperar, é se revoltar contra a vontade de Deus. Isso é bem diferente, né? É natural que depois do desencarne de um ente querido, a gente passe por um tempo acabrunhado, meio tristonho, né? Digerindo aquela perda, aquela mudança de não ter mais a pessoa ali fisicamente ao nosso lado. Tudo isso é muito natural, deve ser acolhido com muito amor, tá tudo certo. Então o espírita é um ser humano, gente. A gente sofre de saudade, sim, mas a gente não se revolta. Então, partir é uma alegria para o espírito que se liberta. Nem por isso a gente pode procurar a morte, acelerá-la, ir ao encontro dela, porque isso é suicídio, indireto ou direto. E aquele que se mata querendo encontrar o parente que foi antes, aí é que não vai encontrar mesmo. Vai demorar ainda muito mais tempo para poder reencontrar, porque cometeu uma infração grave às leis de Deus. Bom, agora é o único momento em que nós podemos agir no bem. Ontem já passou, amanhã ainda não chegou. Agora é o momento mais precioso, porque é o único em que nós podemos agir. Se nós estamos aqui, vamos estar aqui com todo o ânimo e vontade. Quando nós partirmos, vamos para lá também com a mesma disposição. Por quê? Porque tudo que vem de Deus é bênção. Veja que o estudo do Espiritismo é muito amplo. Nós não podemos pegar um parágrafo isolado e sair por aí achando que já entendemos tudo. E pior ainda, julgando os outros, apontando o dedo. Não. Só Deus pode fazer isso. No fim do primeiro parágrafo dessa mensagem, tem uma frase que dá um nó na cabeça da gente. Fenelon, que na encarnação mais recente havia sido arcebispo, um religioso católico, afirma que é uma blasfêmia dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele diz assim: quando empregais este axioma, ou seja, essa máxima, essa sentença, não duvideis, ou seja, tenham certeza de que estáis cometendo uma blasfêmia. Blasfêmia é um enunciado que insulta a divindade. Essa é a tradução do Herculano Pires, que nós sempre usamos em todos os nossos estudos. Vale aqui ver a tradução do Guilom Ribeiro, do mesmo trecho. Quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, quando nós dizemos, numa linguagem popular, que vaso ruim não quebra, estamos ofendendo a Deus? Mas a gente acabou de aprender que quanto mais a pessoa precisa progredir, mais tempo ela deve ficar na Terra. Então, como é que dizer isso é uma blasfêmia se é uma das regras divinas? Regra com muitas exceções, cada caso é um caso, já vimos, mas é uma regra. Como que repetir algo que faz parte da lei de Deus pode ser uma ofensa a Ele? Aí é que está. A tal blasfêmia a que Fenelon se refere, o insulto a Deus, é supor que quando um malvado escapa de um perigo, isso é uma injustiça cometida pelo nosso Criador, que Deus está errado em deixar isso acontecer. Quando dizemos vaso ruim não quebra, o fazemos como uma censura a Deus, e é aí que está um insulto, ou, na linguagem de Fenelon, a blasfêmia. A verdade qual é? Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que é um bom que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Isso é um absurdo? Não, não é, porque tudo que vem de Deus é bênção. Vocês conhecem o Jerônimo Mendonça? Ele era um espírita extraordinário.
com uma severa artrite reumatoide progressiva que o deixou paralítico por volta dos 20 anos de idade. Mesmo assim, ele fazia palestras por todo o Brasil deitado numa cama ortopédica. Ele desencarnou em 1989, tem vídeos dele no YouTube. A inteligência e o bom humor do Jerônimo Mendonça é o exemplo para todos nós. Essa história aconteceu com um amigo dele, e é ele que conta. Certa vez ele amanheceu com febre alta e não pôde viajar para fazer uma palestra em Iturama. Aí ele pediu a um amigo que o substituísse, e assim aconteceu. No caminho de volta, o amigo dele sofreu um acidente, o carro capotou e ele quase morreu. Ainda na beira da estrada, ele agradeceu a Deus por estar bem, por não ter acontecido nada de grave, e pegou o Evangelho segundo o Espiritismo no porta-luvas do carro para orar e se refazer do susto. Então, esse amigo do Jerônimo Mendonça abriu o Evangelho ao acaso. Só que não, né? Nunca é ao acaso, nunca. Em que parte caiu? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Assim que chegou em casa, ele ligou para o Jerônimo e disse: meu amigo, nem para desencarnar eu estou prestando. E aí eles deram risada, claro, e conversaram sobre a necessidade de trabalhar sempre para se tornar uma pessoa melhor. Melhor não para morrer mais rápido, mas para não precisar ter tantas e tão dolorosas encarnações em planetas de provas e expiações como ainda é a nossa Terra. Tudo evolui na obra divina, a Terra também está em evolução. Mas olha só, coitadinha, ela precisa de nós para evoluir. Nós temos muita ajuda do plano espiritual. Mas quem é que está com a enxada nas mãos agora, aqui encarnados? Nós. Nós temos de ser a mudança que queremos ver no mundo. Deus pôs esse trabalho hoje em nossas mãos. E nós temos de colocar mão na massa. Porque às vezes o espírita diz assim: eu estou concentrado na minha reforma íntima, então não dá para ajudar nessa obra de caridade ou nesse trabalho social, aí não tenho tempo. Mas, gente, a reforma íntima é justamente agirmos pensando no bem de todos e não só no nosso, né? Como é que você vai ficar só cuidando da sua reforma íntima e não faz caridade nenhuma? Que raio de reforma íntima é essa, né? Eu gosto muito, voltando aqui para a mensagem, eu gosto muito desse jeito que Fenelon fala: espírito ainda jovem na senda do progresso. Alguns espíritos são mais antigos, outros menos, cada um foi criado num momento diferente, a gente não sabe quando, mas nós que ainda estamos tão longe do alvo que é a perfeição, somos esses espíritos ainda jovens na senda do progresso, mesmo que sejamos antigos. Progredimos pouco ainda, né? Temos ainda muito para subir, por isso o erro tem de ser encarado como uma oportunidade para nos melhorar e não como uma sentença de que eu não tenho jeito mesmo, eu sou um traste, eu desisto, não. Caiu, levanta. Caiu de novo, levanta de novo e cai, levanta e cai, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Até que um dia a gente não cai mais, né? Vai chegar esse dia que a gente não vai cair mais. Mas, até chegar lá, a gente tem que levantar todas as vezes que a gente cair. Deus quer que nós levantemos. Por isso, Ele semeia tantas bênçãos no nosso caminho. Uma mãezinha querida, um bom amigo, um estranho que nos ajuda num momento difícil, o anjo da guarda que não nos abandona, as casas espíritas ou de qualquer religião que nos mantém o ânimo firme, os amigos por perto, as mãos em atividade abençoada, tanta coisa boa. Continua a mensagem assim:
Se morrer um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor que se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba, ou seja, à terra de trabalho terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habitue-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos, ou seja, rudes, ignorantes. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. E aí terminou a mensagem. Agora esses conceitos já estão mais claros, né? A verdadeira vida é a espiritual, não porque essa aqui agora não é importante, mas porque quando estamos encarnados ou desencarnados, continuamos sendo o quê o tempo todo? Espíritos! E em qualquer lugar que estejamos, devemos colocar os valores eternos do espírito em primeiro lugar. Vamos dar um exemplo bem simples, bem terra-terra. Se a pessoa não joga lixo na rua, nem mesmo uma embalagem de picolé, de sorvete, nada, nem um papel de bala, ela pode até ser ateia, pode até se considerar materialista, mas ela age como um espírito imortal, que sabe que toda ação tem consequências e que o correto é pensar não só no seu bem, mas também no bem de todos. É pensar que um papel no chão, junto com outros papéis jogados por outras pessoas, pode entupir um bueiro. Que bueiros ou bocas de lobo entupidos podem inundar uma casa, podem arrastar uma pessoa, um cachorrinho, correnteza abaixo quando dá uma tempestade. E aquele que se diz espírita, mas joga papel no chão, age como se fosse um materialista egoísta, como alguém que não pensa no próximo. E mais, aquela criança que aprende com o pai a jogar papel no chão da rua e quando cresce se torna um industrial que não vê problema nenhum em poluir um rio para ganhar mais dinheiro, esse adulto pode até se dizer espírita, mas na prática ele não age de acordo com os valores espíritas, com os valores do espírito imortal que habita nele, que é ele é um espírito imortal e deixa totalmente de lado esses valores quando faz essas coisas. Como nós já vimos, estar aqui reencarnado agora é uma oportunidade imensa, é uma bênção também. Tudo que vem de Deus é bênção. Seja uma pequena ou uma longa caminhada na Terra, estamos sempre voltando para o plano espiritual porque somos de lá. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual porque nós somos de lá, nós estamos temporariamente aqui. Nós não somos da Terra, nem de Vênus, nem de qualquer outro planeta. Nós somos de Deus e Deus está em todo o universo. Nós somos de todo o universo. Eu falei uma longa caminhada na Terra e me lembrei de uma menina de 12 anos, neta de 2 grandes companheiros nossos lá da Casa Espírita.
ela tem uma doença degenerativa e em 12 anos de vida, essa menina, com toda certeza, ela e sua família já trilharam uma caminhada imensa. Cada dia dessa jornada são muitos e muitos quilômetros na estrada da evolução. Uma pessoa pode caminhar muito na senda do progresso em 12 anos terrestres. Outra, em 100 anos terrestres, pode ficar estacionada. Só Deus sabe. E o Evangelho avisa: vamos nos acostumar a não julgar, não censurar o que não podemos compreender. As razões pelas quais uma pessoa morre cedo ou morre bem idosa não nos pertence. Uma coisa é certa: se a pessoa escapa de um perigo e continua aqui, é porque precisa, por alguma razão, continuar aqui. E se ela não escapa ao perigo e morre, é porque Deus julgou ser o melhor momento para ela voltar ao plano espiritual. E quase sempre a pessoa sabe disso, o espírito dela sabe. Porque, como já vimos, ela participou da programação da sua encarnação. A programação é sempre boa, né? Mas nós temos livre-arbítrio, então a gente chega aqui e estraga tudo, né? E lá vão os bons espíritos recalcular a rota, como um aplicativo desses de localização de caminhos. É o Waze do bem, é o Google Maps espiritual. A gente faz besteira e o anjo da guarda lá, recalculando a rota rumo ao bem. Sempre rumo ao bem. Bom, nós ficamos por aqui hoje. Um abraço bem apertado para vocês e vamos em frente com confiança e alegria de servir.